porque assim, tem um momento que você pega um livro do Bacelli para abrir e ler uma mensagem, um livro de Joana, para você ler aqueles livros. Eu adoro aqueles livrinhos pequenininhos que você abre, vê uma mensagem, lê, minutos de sabedoria. Mas tem momento que na nossa vida a gente está tão exacerbado, tão extenuado, tão cansado, que a gente não consegue fazer uma prece. E foi num dia desse que eu dirigindo, eu querendo fazer uma prece, e eu não conseguia fazer uma prece, eu não conseguia concatenar o Pai Nosso. Tamanho era o meu nervosismo, tamanho era a minha falta de estabilidade, que eu não conseguia concatenar o Pai Nosso. Então eu aumentei o volume do rádio, porque eu falei, eu não quero pensar em mais nada. E aí eu percebo que está tocando uma música que já estava tocando, mas a minha cabeça não estava. E a espiritualidade vai lá e ajuda a dar uma atenção para algo que não estava, eu não estava atentando aí para aquilo. E pela voz do Djavan, me vem uma música que ele diz: só eu sei as esquinas por que passei. Só eu sei as esquinas por que passei. Sabe lá, olha o que o Djavan pergunta nessa música. E eu ali aturdido, aumentei o som do volume e fui prestando atenção naquela letra. E ele pergunta, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Eu ia dar uma aula nessa noite. Eu era instrutor do estudo sistematizado da doutrina espírita. Estava indo nesse estado de nervosismo. Para chegar lá, dar a instrução, e depois as pessoas saírem de lá falando, nossa, mas como você é bom? Que paciência. Nossa! E eu lá, aturdido, e ouvindo a espiritualidade falando comigo através de uma música que não era religiosa, mas a espiritualidade perguntando, você sabe o que é você não ter, mas ter que ter para dar? É isso, é o amor, é a esperança, é quando nós vamos visitar uma pessoa adoentada, uma pessoa que teve uma perda que a gente não tem o que falar. A gente não tem, mas a gente precisa ter algo para dar. E o que é esse algo para dar? É a minha ida, é a minha presença, é o meu olhar, é o meu estar ali. Isso é estar lá, pensando e vendo, olha, eu não tenho o que te falar numa hora dessa. Eu não tenho o que te dizer numa hora dessa. Eu não tenho o que te dar numa hora dessa. Mas o que eu não tenho, eu te dou. Eu te dou aquilo que eu não tenho. E aí quando a gente vai comparar com as escritas, né, os escritos, a mulher diz, ainda que se eu encostar numa das vestes de Jesus, a mulher que sofria com hemorragia, eu serei curada. Uma fé que assim, eu não preciso nem falar com ele. Eu não preciso nem que ele olhe para mim. Porque, gente, a gente precisa imaginar as coisas na realidade. Quando a gente lê o Pentateuco de Kardec, é muito importante para o estudo, mas aquilo ali está dividido didaticamente para a gente compreender os conceitos. Só que a gente precisa colocar isso na realidade. Imagine que Jesus andando era uma multidão de 500, 600, 1000, milhares de pessoas ao redor dele, por causa da força do seu magnetismo, por
causa do encantamento que as suas palavras traziam, do que eles sentiam, do que as pessoas sentiam sem saber o que era que elas estavam sentindo. Gente, tentem imaginar como devia ser estar numa palestra de Jesus. Eu não sei porque eu não estava. Se eu tive naquela época, eu certamente estava do outro lado. Né? Só fui encontrar com ele na hora da cruz ali, fazendo o erro. Mas se tenta imaginar para quem, para aquelas pessoas que eram marginalizadas naquela sociedade, aquela voz entrando, aquele brilho, aquela luz. Então imagine como é que foi para os apóstolos, porque eu digo que Jesus, ele devia ser um ser muito bem-humorado. Porque ele consegue chegar para os apóstolos e dizer assim, olha, alguém encostou em mim. Eu fico imaginando os apóstolos naquela multidão tentando encostar. Claro, tem 3.000 pessoas aqui, Jesus. Alguém encostou. E ele diz, não, mas uma virtude saiu de mim. Era mulher, uma doença hemorrágica, que disse, numa fé que ela mesma não tinha. Porque o esforço que nós damos ao medo de que aconteça alguma coisa, é o mesmo esforço que nós podemos dar à fé de que não vai acontecer aquilo que o medo nos indica. O esforço é o mesmo, a escolha é nossa. E ele fala, para tudo, eu quero saber quem é que tirou essa virtude de mim. Até que a mulher ganhava esse entrega. Olha, eu pensei, não sei se fui eu, mas eu pensei isso. Se eu encostasse, ainda que fosse na franja da tua roupa, eu iria melhorar. E ele diz, a tua fé te salvou. Então veja como na letra do Djavan, porque os artistas têm esse dom da mediunidade na arte. Não importa a religiosidade deles. Mas eles têm esse dom de captar na música, na literatura, na pintura, na escultura, essa troca que vem de lá. Assim como quando eu estava na época da pandemia, e era responsável pela evangelização da infância e da juventude, e ali todo mundo entendendo como é que era essa coisa do Google Meet, das reuniões online, como é que era isso de mutar microfone, de pessoa falar, e a internet, na verdade, a pessoa começou a falar, mas só aparece depois para o outro, e ali num grupo de 20 jovens, mais nova com 14, mais velho com 22, e eu querendo colocar ali a ordem, porque eu estava acostumado em separar os jovens assim, olha, dos 14 até 16 anos uma turma, 17 até 19 outra, 19 até 22 outra, 22 até 25 outra. Então separava os instrutores, só que veio a pandemia e parou tudo. E parou tudo, mas a espiritualidade falou, mas nós não vamos parar por causa da pandemia. Não, mas eu não posso ir no centro, eu não posso ir na casa. Não, mas ali é só uma casa. O sagrado está em você. E aí eu lá preparando um estudo e dizendo, bom, então vamos fazer o seguinte, os primeiros 10 minutos nós vamos falar, só que eram jovens, num modelo diferente, confinados em casa. Alguns deles com neuroatipias. E tinha um deles em específico que todo sábado que a gente se encontrava, eu tinha que pedir para botar o microfone, e eu não sabia exatamente como é que era para botar o microfone de alguém, porque era alguém que tinha aberto a reunião, e era aquela coisa. E teve um sábado, gente, eu fui evangelizar. E estavam aqueles jovens ali, e eu irritadíssimo, porque simplesmente ele não mutava o microfone. Eu já tinha pedido 4 vezes, e eu estava à beira de ter um ataque de nervos. Olha como nós somos pouco sensíveis à espiritualidade.
Eu que estava ali para evangelizar, estava à beira de cancelar a evangelização, porque não conseguia coordenar aquilo ali. E até que aquele microfone vazando traz uma música que alguém estava ouvindo no quarto do Lulu Santos, dizendo assim: eu já não tenho dedos para contar de quantos barrancos despenquei, quantas pedras me atiraram e quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. E eu fui ouvindo aquela música, eu já não tenho dedos para contar de quantas janelas me atirei, quanto rastro de incompreensão eu já deixei, quanto rastro de incompreensão eu estava deixando naqueles jovens que estavam congregados no sábado, de frente para um computador, para falar do Evangelho. E eu irritado, porque o meu programa não estava sendo respeitado. Sendo que Jesus, ele não falou assim: olha, se tiver um ou mais, e eles falarem em meu nome com o programa do Rafael, eu lá estarei com eles e eles estarão comigo. Jesus não colocou essa condição. Tem que ser o programado pelo instrutor. Jesus falou: se houver 2 ou mais falando em meu nome, eu lá estarei com eles e eles estarão comigo. E conforme aquela música vazava, sem estar prevista no plano de aula que eu tinha feito para aquele encontro, de quantas janelas me atirei, quanto rastro de incompreensão eu estava deixando ali. E de repente entra o refrão, dizendo assim: mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. E aquilo veio para mim assim, dizendo assim, eu parei, e aí os jovens falavam, e se atravessavam, e fugiam do tempo, e eu já não escutava mais eles, porque eu pensava, num sábado à tarde, de sol, em que eles poderiam estar fazendo qualquer coisa, esses jovens estão aqui. Não importa o meu programa. O programa que eu passei a semana preparando não foi para eles, foi para que eu estudasse aquele programa. Porque aqui a espiritualidade já está agindo com cada um a seu modo. E ele diz: mas o teu amor. E aí eu fico imaginando esse refrão, a gente podendo cantar isso para Jesus. Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. Não é? Não é poesia? É encostar no teu peito. E se isso for algum defeito, porque às vezes é um defeito. Às vezes é alguém da família que pergunta assim: mas sábado você vai na religião de novo? Mas domingo também? Você não vai participar mais de nenhum almoço? Às vezes é um defeito. Mas toda terça-feira tem que ir para a televisão, não é possível. Olha, toma cuidado com isso, isso é mania, hein? Estão pedindo dinheiro lá no telediário? Cuidado, hein? As pessoas falam assim às vezes. Estão pedindo dinheiro lá? Toma cuidado, hein? Lá, a Ana está pedindo dízimo lá? Toma cuidado, não sei. Às vezes parece defeito. E aí Lulu canta: mas se isso for algum defeito por mim, tudo bem. Tudo bem. Porque o teu... Quem quer cantar comigo? Porque o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar no teu peito, e se isso for algum defeito por mim, tudo bem. Tudo bem. Então vejam
consagrado, ele precisa encontrar, às vezes, um momento que a gente está mais atordoado para poder nos trazer de volta e falar, olha só, está tudo bem, encosta aqui, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Porque não tomamos banho no mesmo rio 2 vezes na vida. Porque quando formos ao mesmo rio, seremos outra pessoa. E se eu sou outro, o rio será outro. A água já passou, aquela água é outra. Então esse contato que a gente tem às vezes num livro, que a gente tem às vezes numa outra pessoa que nos diz uma frase que ressoa para a gente, é que faz a diferença para a gente entender qual é o papel da espiritualidade e entender que nada é por acaso. Entender que não tem nenhum encontro, nada é por acaso, porque o acaso, a coincidência, são rubricas da divindade. Quando acontece um acaso, é Deus dizendo assim, eu estive aqui. E foi aí que eu fui entender quando Titãs cantam aquela música dizendo assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, que o acaso não existe. Enquanto eu chamar de acaso aquilo que me protege, enquanto eu falar, olha, hoje dei uma sorte, porque se eu pego aquele ônibus que eu fui correndo e o motorista fechou a porta, depois eu fui saber que o ônibus foi assaltado. Olha, mas o acaso me protegeu naquela hora. Sou eu distraído. Porque a espiritualidade, os guias espirituais, os mentores, eles não estão ligando se a gente chama eles de acaso, de coincidência, pelo nome. Eles nos protegem. E aí quando eles dizem, e o Titãs vai lá, vai chamar a gente, inclusive, para dizer assim, eu devia ter amado mais, eu devia ter chorado mais, ter visto o sol nascer. E é engraçado ter visto o sol nascer, porque o Djavan, nas Quinas, ele pergunta assim, quem será nos arredores do amor que vai saber reparar que o dia nasceu? Ele canta isso nas Quinas. Quem será nos arredores do amor que vai saber reparar que o dia nasceu? Por quê? Porque quem é que repara no amor que está aí no ar, com toda a dificuldade, que nasceu mais um dia, mais uma oportunidade de eu fazer melhor e diferente? A gente não repara. A gente não agradece só por isso. Agradecer só por isso. Está tudo errado, não tem nada dando certo na minha vida. Mas quem repara nos arredores do amor que está ao redor de nós, que o dia nasceu. E Titãs vão cantar isso no epitáfio. Devia ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Eu acho interessante porque quando a gente pensa no erro, o erro é a possibilidade da gente se encontrar com o nosso próprio erro. Porque diante do erro, ou a gente foge dele, ou a gente encara e fala assim, eu sou imperfeito. Eu falei algo que te machucou. Eu errei. A única maneira de acertar é errar. Exato. É a única forma. A criança, para aprender a andar, ela cai. O erro é a oportunidade que eu tenho de olhar para mim e falar assim, eu sou imperfeito. E se sou imperfeito, ela também pode ser.
Ele também pode ser, ela, ele. Todos nós podemos ser perfeitos. Então talvez aquilo que ela fez para mim, que eu acho que ela tenha feito para mim só de maldade, que eu acho que ela pensou a vida inteira, e naquele dia pisar no meu pé no ônibus, foi só uma imperfeição, foi só um equívoco. Então quando Titãs cantam, queria ter arriscado mais e até errado mais, é porque eu queria ter encontrado comigo, ter feito o que eu queria fazer. Porque é diferente quando eu faço o que eu quero fazer, porque quando eu tento fazer o que eu quero fazer, eu sou obrigado a dialogar com o outro. Porque às vezes o que eu quero fazer não cabe num lugar como esse que nós estamos. Às vezes o que eu quero fazer não cabe, e se eu quero andar com o meu carro na contramão, eu vou bater. Agora, se eu nunca faço o que eu quero fazer, porque eu faço só o que os outros acham que eu devo fazer, eu não estou fazendo nem o que eu quero, nem o que os outros acham, porque eu não consigo pensar pelos outros. E eu não dialogo, eu me distancio. E depois eu ainda cobro os outros. Eu falo, olha, deixei de fazer o que eu queria fazer para fazer aquilo que eu achava que você queria que eu fizesse. E ela vira para mim e diz assim, mas eu nunca te pedi para fazer isso. E eu vou cobrar ela. Então eu acho belo dessa canção quando diz, eu devia ter arriscado mais, ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer, ter dialogado mais com os outros. Isso a gente vê muito quando as crianças saem, do colo dos pais e vão para a escola, vão para a creche. Porque é a hora que a criança deixa de ter todos os brinquedos só para ela. É a hora que a criança vai pegar um brinquedo e a outra fala, não, isso aqui é meu. E aí uma puxa, a outra puxa, a outra puxa, a outra puxa, outra puxa, e um puxa mais forte, o outro fica sem, e cai e chora, e vem o mediador, que é um professor, um auxiliar, que vai ensinar, vamos dividir. Isso é eu fazer o que eu quero. E aí a criança aprende, eu posso fazer o que eu quero, eu faço o que quero, o que posso, mas nem sempre eu devo. Então, às vezes eu quero, mas eu não posso. Às vezes eu posso, mas eu não quero. Às vezes eu quero, posso, mas não devo. E há momentos em que eu quero, que eu posso e que eu devo fazer. Então vejam que a espiritualidade, ela está aí, alastrada em vários momentos da nossa vida, para que a gente possa escutá-la. E o desafio que a gente tem que ter quando nós nos congregamos numa religião, qualquer que seja ela, numa fraternidade espírita, é que a gente aqui possa compartilhar as nossas experiências, para que a gente possa identificar nos segredos do cotidiano, do comum da nossa vida, quando que a espiritualidade está falando comigo. E ela às vezes fala comigo por uma enfermeira, fala comigo por um motorista, fala comigo por diversas formas. Então a gente precisa estar aqui não como quem cumpre uma obrigação periódica de, estive lá no centro, agora eu posso ir lá para fora, esqueci. Não. Aqui eu venho para beber desse egrégora, para entender um pouco isso, e para que eu possa ter o olhar, cada vez que eu venho aqui, é como se eu viesse num oftalmologista e o grau aumentasse um pouquinho, para lá fora eu estar conseguindo estar com um olhar um pouquinho mais apurado, para entender onde é que estão esses sagrados, que segredos escondem esses sagrados. E aí, quando teve a pandemia, para a gente terminar, teve uma música, porque a pandemia
Eu lembro que a gente estava ali por volta de 2021, começando a ter as primeiras possibilidades de sair, com as orientações de, olha, encontrem-se com distanciamento, algumas pessoas com máscara, mantenham 1,5 metro de distância entre um e outros, e as coisas estavam voltando e a gente não entendia. E eu lembro que naquela época já havia estudos, cientistas, filósofos, que falavam das consequências que a gente ia aprender sobre a Covid em 2024, em 2025. E eu lembro que eu falava assim, não, essa pandemia vai acabar. Em 2024 ninguém mais fala nisso. Só que a gente está até hoje ainda lidando com as consequências do que foi essa pandemia. Porque é um movimento, gente, que mexe com o mundo inteiro. Ele não vai passar o largo da permissão divina. Não foi assim, ai, Deus não estava vendo e aconteceu uma pandemia. Não. Eu brinco que a pandemia, ela veio para tirar as máscaras, para fazer uma analogia com o que a gente tinha que usar para nos protegermos, mas ela veio para tirar as máscaras. E depois da pandemia, eu, principalmente que trabalho com prestação de serviços, eu vi que muitas pessoas, elas se agarraram muito ao que estão. Eu lido muito com diretor, com gestor, com presidente. E muitas dessas pessoas, elas acham que são aquilo ali mesmo. Elas não entendem que elas estão. É como se a gente tivesse